Capítulo 8. Nitya Dharma e comportamento Vaishnava. Alguns Vaishnavas viviam num bosque isolado em uma floresta fronteiriça da margem sudeste do lago sagrado conhecido como Sri Gaura Radha. Certa tarde, esses Vaishnavas convidaram os Vaishnavas de Godruma para se associarem e tomarem praçada com eles. Após honrarem praçada, os Vaishnavas foram sentar-se no bosque. Naquele momento, Lahiri Mahashaya cantou um bhajana que despertou o amor estático de Vraja no coração de todos. Oh, pense nos vários passatempos que Gaura realizou aqui. Ele dançava e divertia-se neste bosque, acompanhado de Adwaita e outros Vaishnavas. Shri Krishna domou Kaliya Naga e, da mesma forma, nosso Prabhu libertou um crocodilo deste lago com seu Sankirtana, a qual ficou conhecido como Kaliya Dhamana Sankirtana. Após terminar o bhajana, os Vaishnavas puseram-se a conversar sobre a unidade de Gaura Lila e Krishna Lila. Enquanto eles conversavam, alguns Vaishnavas de Bharagati chegaram e prestaram Dandavat Pranam, primeiro a Gaura Radha e em seguida aos Vaishnavas. Os Vaishnavas do bosque, prestando os devidos respeitos aos recém-chegados, convidaram-no a sentar-se. Naquele kundya retirado havia uma antiga figueira de Bengala, ao redor de cuja base os Vaishnavas haviam construído um terraço circular de argamassa. Todos reverenciavam aquela árvore, chamando-a de Nitai Vata, a figueira de Bengala de Nityananda Prabhu, pois ele adorava sentar-se debaixo dela. Agora, sentados debaixo daquela mesma Nitai Vata, os Vaishnavas começaram a conversar sobre temas espirituais. Um Vaishnava jovem e curioso do grupo de Bharagati disse em tom humilde: "Eu gostaria de fazer uma pergunta e ficaria muito contente se algum de vocês pudesse respondê-la." Haridasa Babaji Mahasaya, residente daquele kundya isolado, era sábio e profundamente erudito. Tinha quase 100 anos de idade. Há muitos anos havia visto Nityananda Prabhu pessoalmente sentado debaixo daquela figueira de Bengala, e por isso vibrava em seu coração o desejo de partir deste mundo exatamente ali. Ao ouvir as palavras do jovem, ele disse: "Meu filho, enquanto a comitiva de Paramahansa Babaji estiver sentada aqui, você pode ficar tranquilo que terá uma boa resposta à sua pergunta." Assim, o jovem Vaishnava de Bharagati fez sua pergunta com toda humildade. "Já entendi que o Vaishnava Dharma é uma religião eterna. Gostaria de saber como a pessoa que se abrigou no Vaishnava Dharma deve comportar-se perante os outros." Após ouvir a pergunta do recém-chegado, Haridasa Babaji Mahashaya lançou um olhar para Sri Vaishnava Dasa Babaji e disse: "Vaishnava Dasa, além de você ser um Vaishnava exaltado, não há nenhum erudito na Bengala que se compare a você nos dias atuais. Você esteve na associação de Srila Prakashananda Saraswati Goswami e você foi instruído por Paramahansa Babaji. Você é um receptáculo muito afortunado da misericórdia de Sriman Mahaprabhu, sendo, portanto, mais do que apto para responder esta pergunta." Vaishnava Das Babaji Mahashaya disse em tom humilde: "Ó grande alma, você esteve com Sriman Nityananda Prabhu, que é um avatar do próprio Baladeva, e mediante suas instruções, inúmeras pessoas conseguiram adotar o caminho espiritual. Ao meu ver,
Será grande misericórdia para nós se você aceitar nos instruir hoje. Todos os demais Vaishnavas concordaram com Vaishnava Dasa Babaji. Não vendo outro recurso, Babaji Maharashaya por fim cedeu. Após prestar Dandavat Pranam a Sri Nityananda Prabhu ao pé da figueira de Bengala, começou a falar. Babaji, presto pranam a todas as divas deste mundo, considerando-as servas de Krishna. Embora todos sejam servos de Krishna, alguns aceitam este fato e outros não. Apesar de, por natureza, todos serem servos de Krishna, há algumas almas que rejeitam isto devido à ignorância ou ilusão. Elas formam um grupo. O outro grupo consiste naquelas que aceitam sua identidade natural como servas de Shri Krishna. Portanto, há dois tipos de pessoas neste mundo. Krishna Bahimukha, aquelas que se desviam de Krishna, e Krishna Onmukha, aquelas que estão devotadas a Krishna. A maioria das pessoas neste mundo está afastada de Krishna e não aceita Dharma. Não há o que dizer acerca do primeiro grupo. Eles não têm consciência do que deve ser feito e do que não deve ser feito. E toda sua existência baseia-se na felicidade egoísta. Já os indivíduos que aceitam certos princípios morais têm senso de dever. Para eles, o grande Vaishnava Manu escreve: a vida religiosa tem 10 características: Driti, determinação com paciência; Kshama, perdão, que significa não retaliar ao ser vítima da injustiça alheia; Dhammo, controle da mente, significando manter-se equânime mesmo ante circunstâncias perturbadoras; Asteyam, abster-se de roubar; Saucham, limpeza; Indriya Nigraha, restringir os sentidos de seus objetos; Dhir, inteligência, que quer dizer conhecimento do Shastriya; Vidya, sabedoria, que significa percepção da alma; Satyam, veracidade; e Akrodha, ausência de ira, demonstrada pela serenidade em meio às circunstâncias desesperadoras. 6 dessas características, determinação, controle da mente, limpeza, restrição dos sentidos, conhecimento dos Shastras e sabedoria, são deveres para consigo mesmos. As 4 restantes, perdão, abster-se de roubar, veracidade e ausência de ira, são deveres para com os outros. Apesar de terem sido prescritos para as pessoas em geral, nenhum destes 10 deveres religiosos representa uma indicação clara de Hari Bhajana. Além do mais, o simples cumprimento fiel destes deveres não garante necessariamente que alguém irá alcançar o sucesso completo na vida. O Vishnu Dharmottara Purana confirma isto. É muito auspicioso viver neste mundo, mesmo por 5 dias, como Bhakta de Shri Vishnu. Por outro lado, não é nada auspicioso viver neste mundo por milhares de kalpas sem Bhakti por Shri Keshava. Aqueles desprovidos de Krishna Bhakti não são dignos de serem chamados de seres humanos. Portanto, o Shastra refere-se a tais pessoas como animais bípedes. O Srimad Bhagavatam 2.3.19 declara: apenas homens que são como cães, porcos, camelos e asnos louvam aqueles que nunca ouvem o santo nome de Shri Krishna, ó irmão mais novo de Gada. Quem jamais permite que Shri Krishna Nama entre em seus ouvidos é como um animal. De fato, ele é mais degradado do que porcos comedores de excremento
e de outras substâncias rejeitáveis. Camelos errantes pelo deserto de Sansara a comer cactos e asnos carregando fardos pesados para os outros e sempre molestado pelas jumentas. Contudo, a questão levantada hoje não é sobre o que as pessoas desafortunadas devem ou não fazer, mas é sobre como se comportar com os outros, aqueles que se abrigaram no caminho de Bhakti. Aqueles que adotaram o caminho de Bhakti podem ser divididos em 3 categorias: Kanishta, o neófito, Madhyama, intermediário, e Uttama, o mais elevado. Kanishta são os que, mesmo tendo iniciado o caminho de Bhakti, ainda não são Bhaktas verdadeiros. A descrição de seus sintomas é a seguinte: aquele que fielmente adora a forma da deidade de Sri Hari, mas não presta serviço a seus Bhaktas ou a outros seres vivos, é um Prakrita Bhakti, um devoto materialista. Deste modo, fica estabelecido que Shraddha é o Bija, ou semente de Bhakti. Bhakti só é eficaz quando se adora Bhagavan com Shraddha, mas só será Suddha Bhakti quando os Bhaktas forem adorados também. Sem se fazer esta adoração, Bhakti não se desenvolverá completamente. Este tipo de Bhakta raramente atravessa a porta da prática de Bhakti. O Srimad Bhagavatam 10.84.13 diz: alguém que considera o seu corpo inerte, formado pelos 3 elementos, Vata, Pitta e Kapha, ser o seu eu real, que considera sua esposa, filhos e outros como seu, que considera os lugares mundanos feitos de terra, pedra ou madeira serem adoráveis e que consideram locais de peregrinação como sendo apenas água, porém não consideram os Bhagavat Bhaktas mais queridos do que a si mesmo como sendo um dos seus e como adoráveis, e também como sendo local de peregrinação, tal pessoa, apesar de ser humana, não passa de um asno entre os animais. O significado destes 2 slokas é que não é possível sequer aproximar-se do limiar de Bhakti sem adorar Bhagavan sob a forma da deidade. Quem rejeita a forma da deidade e recorre apenas a debates em torno da lógica para deduzir a verdade, fica com o coração árido e não consegue entender o verdadeiro objeto de adoração. Todavia, mesmo ao aceitar a deidade, é essencial servi-la em consciência transcendental, Suddha Chinmaya Buddhi. Neste mundo, as divas são Chinmaya Vastu, entidades conscientes, e entre todas as divas, os Bhaktas de Krishna são Suddha Chinmaya, dotados de consciência pura. Tanto Krishna quanto os Bhaktas são Suddha Chinmaya Vastu, entidades puras e conscientes. Para entendê-los é essencial ter Sambandha Jnana, ou seja, conhecimento do interrelacionamento entre o mundo material, as divas e Krishna. Quem quiser adorar a deidade com Sambandha Jnana deverá adorar Krishna e servir os Bhaktas ao mesmo tempo. Esta forma de adoração é de respeito por Chinmaya Tattva, a realidade transcendental que é dotada de Shraddha, é conhecida como Shastriya Shraddha, fé com base no Shastra. A adoração à deidade, sem o conhecimento claro do interrelacionamento entre os diferentes aspectos da realidade transcendental, simplesmente tem como base Laukika Shraddha,
considerações habituais ou tradicionais. Semelhante à adoração habitual à deidade, não é Shuddha Bhakti, apesar de ser o primeiro passo a ser dado para se ter acesso a Bhakti. Esta é a conclusão do Shastra. A descrição do que atingiram este limiar de Bhakti é como segue. Os sábios eruditos determinaram que Vaishnava é uma pessoa iniciada no Vishnu Mantra, de acordo com os regulamentos do Shastra, e ocupada na adoração a Shri Vishnu. Todos os demais são conhecidos como não Vaishnavas. São Kanishta Vaishnavas, ou Prakrita Bhakta, aqueles que aceitam um sacerdote de família por questão de tradição hereditária, ou que, movidos por Laukika Shraddha, fé mundana, imitam outras pessoas, recebendo iniciação num Vishnu Mantra e adorando a deidade de Shri Vishnu. Esses devotos materialistas não são Shuddha Bhaktas. Ao contrário, neles prevalecem a sombra da semelhança de Bhakti, chamada Chaya Bhakti Abhasa. No entanto, eles não se enquadram em Pratibimba Bhakti Abhasa, o qual é um reflexo da semelhança de Bhakti. A Pratibimba Bhakti Abhasa, além de ser ofensiva por natureza, é desprovida de Vaishnavismo. A etapa de Chaya Bhakti Abhasa é resultado de grande fortuna por ser o estágio preliminar de Bhakti, a partir do qual as pessoas podem desenvolver-se gradualmente até tornarem-se Madhyama e Uttama Vaishnavas. Mesmo assim, não é procedente chamar de Shuddha Bhaktas aqueles que se encontram na fase de Chaya Bhakti Abhasa. Tais pessoas adoram a deidade com Laukika Shraddha, fé mundana. No máximo, comportam-se em relação aos outros conforme os 10 tipos de deveres religiosos a serem cumpridos, como eu já descrevi para as pessoas em geral. O comportamento prescrito nos Shastras para os Bhaktas não se aplicam a elas, já que não conseguem sequer reconhecer quem é verdadeiro Bhakta e quem não é. Este poder de discernimento é sintoma do Madhyama Vaishnava. O Srimad Bhagavatam 11.2.46 descreve o comportamento do Madhyama Vaishnava como segue. O Madhyama Bhagavata ama Ishvara, é amistoso com seus Bhaktas, tem misericórdia de quem ignora Bhakti e evita aqueles que são hostis a Ishvara ou seus Bhaktas. O comportamento mencionado neste contexto é classificado no âmbito de Nitya Dharma. Neste caso, não estou me referindo a Naimitika Dharma, deveres religiosos, temporários ou mundanos. O comportamento que estou descrevendo faz parte de Nitya Dharma, que é essencial na vida de um Vaishnava. Outros tipos de condutas que não são opostas a este procedimento poderão ser aceitos sempre que necessário. O comportamento de um Vaishnava está voltado para 4 categorias de indivíduos: Ishvara, o Senhor Supremo, Tad Adina, seus Bhaktas, Balisa, materialistas ignorantes da verdade espiritual, e Dvesi, aqueles que se opõem a Bhakti. O Vaishnava demonstra amor, amizade, misericórdia e desprezo, respectivamente, por estas 4 classes de indivíduos. Em outras palavras, seu comportamento é amoroso em relação a Ishvara, é amistoso com os Bhaktas, tem misericórdia pelos ignorantes e evita aqueles que são hostis. A primeira característica de um Madhyama Vaishnava é que ele tem prema por Shri Krishna
que é o Senhor Supremo de todos. Neste contexto, a palavra prema refere-se a Shuddha Bhakti, cujos sintomas são descritos da seguinte maneira no Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11. O Uttama Bhakti é o esforço consumado para servir a Shri Krishna com uma disposição favorável. Ela é isenta de qualquer outro desejo, não estando encoberta pelo conhecimento do Brahman pessoal, pelos deveres diários e periódicos delineados no Smriti Shastra, nem por renúncia, yoga, sankhya e outros tipos de dharma. A Bhakti que possui tais características é encontrada primeiro nas práticas de sadhana, de um Madhyama Vaishnava, estendendo-se até os estágios de Bhava e de Prema. A única característica da Bhakti do Kanishta é a do serviço à deidade com fé. Tal pessoa não tem as características de Uttama Bhakti, a saber, Anyabhilasita Sunyam, isenção de desejos ulteriores, Jnana Karmadi Anavrita, isenção das coberturas de conhecimento impessoal e ação fruitiva, e Anakulyena Krishnanushilana, consumar o esforço para servir a Krishna de uma maneira favorável. Quando Bhakti, com estes sintomas, manifesta-se no coração de um Kanishta, ele passa a ser considerado um Madhyama Vaishnava e um devoto genuíno. Antes desta fase, ele é um Prakrita Bhakti, o que significa dizer que ele é apenas um Bhakta aparente, Bhakta Abhasa, ou a semelhança de um Vaishnava, Vaishnava Abhasa. A palavra Krishna Nushilana refere-se a prema, amor por Krishna, a qual é qualificada pela palavra Anukulyena. Esta se refere àquelas coisas que são favoráveis a Krishna Prema, ou seja, amizade com os bhaktas, misericórdia para com os ignorantes e indiferença àqueles que são hostis. Estes três itens também são sintomas de um Madhyama Vaishnava. A segunda característica de um Madhyama Vaishnava é a sua amizade para com os bhaktas, em cujos corações tenham surgido Shuddha Bhakti e que sejam submissos à vontade de Bhagavan. Kanishta Bhakta não são Shuddha Bhaktas inteiramente submissos a Sri Bhagavan, tampouco são respeitosos ou hospitaleiros com os Shuddhas Bhaktas. Por isso, o Madhyama e o Uttama Bhakta são as únicas pessoas adequadas com quem devemos desenvolver amizades íntimas. Por 3 anos sucessivos, os Bhaktas de Kulina Grama perguntaram a Sriman Mahaprabhu quem é um Vaishnava e quais são os sintomas pelos quais ele pode ser reconhecido. Assim, Sri Mahaprabhu instruiu ele sobre Uttama, Madhyama e Kanishta Vaishnavas. Segundo as características descritas por eles, todas as 3 classes atingem o padrão Vaishnava. Nenhuma delas corresponde ao Kanishta Bhaktas, os quais só são capazes de adorar a forma da deidade, já que não recitam Shuddha Krishnanama. O cantar deles é conhecido como Chaya Namabhasa. Chaya Namabhasa refere-se a uma aparência do nome puro, obscurecido pela ignorância e por anartas. Assim como o sol, coberto pelas nuvens, não manifesta seu brilho total. Mahaprabhu instruiu Madhyamadhikari Grihastha Vaishnavas a servir nas 3 classes de Vaishnavas descritos por ele, como segue: aquele de cuja boca se ouve Krishnanama, mesmo uma só vez, aquele de cuja boca se ouve Krishnanama constantemente,
e aquele que, pelo simples fato de ser visto, evoca espontaneamente o cantar de Sri Krishnanama. Todos estes 3 tipos de Vaishnavas são dignos de serem servidos, mas isto não se aplica a quem apenas recita Namabhasa e não Sudha Krishnanama. Somente Vaishnavas que cantam Sudha Nama são dignos de serem servidos. Somos instruídos a servir os Vaishnavas de acordo com seus respectivos níveis de avanço. A palavra Maitri significa associação, conversa e serviço. Tão logo vejamos um Vaishnava puro, devemos acolhê-lo, conversar com ele respeitosamente, além de satisfazer suas necessidades na medida do possível. Devemos servi-lo de todas essas maneiras, sem jamais invejá-lo. Não devemos criticá-lo, nem mesmo acidentalmente, nem desrespeitá-lo, mesmo que sua aparência não seja atraente ou que tenha alguma doença. A terceira característica própria do Madhyama Vaishnava é que este outorga misericórdia aos ignorantes. A palavra Balisha refere-se às pessoas ignorantes da verdade espiritual, confusas ou tolas. Tem a ver com materialistas que não receberam nenhuma orientação genuína a respeito de assuntos espirituais, mas não foram contaminadas por doutrinas desautorizadas como a Mayavada. Apesar delas não terem inveja de Bhaktas e Bhaktis, seu egoísmo e apego mundano a impedem de desenvolver fé em Sri Ishvara. Os sábios eruditos também pertencem a esta categoria, caso ainda não tenham obtido o fruto máximo de seus estudos, que é desenvolver fé em Sri Ishvara. O Kanishta Adhikari, ou Prakrita Bhakta, está de pé na porta do templo de Bhakti, mas por ser ignorante dos princípios de Sambandha Jnana, ainda não alcançou Shuddha Bhakti. Tal pessoa também é considerada Balisha, até chegar à plataforma de Shuddha Bhakti. Ao se familiarizar com a verdade de Sambandha Jnana e despertar gosto por Shuddha Harinama na associação de Bhaktas puros, sua ignorância será dissipada e ele atingirá o status de Madhyama Vaishnava. É essencial que o Madhyama Vaishnava outorgue sua misericórdia a todas as pessoas ignorantes mencionadas anteriormente. Ele deve tratá-las como hóspedes e deve satisfazer-lhes as necessidades na medida do possível, mas isto por si só não é suficiente. Ele também deve agir de tal maneira que desperte a fé delas em Ananya Bhakti e gosto por Shuddhanama. Este é o verdadeiro significado de misericórdia. Os ignorantes correm o risco de se tornarem vítimas da má associação e caírem a qualquer momento por falta de habilidade nos Shastras. É dever do Madhyama Vaishnava sempre proteger essas pessoas suscetíveis contra a má associação. Por sua misericórdia, ele deve dar associação a elas e gradualmente instruí-las sobre assuntos espirituais e as glórias de Shuddha Nama. Uma pessoa enferma deve estar sob o cuidado de um médico porque não pode curar a si mesma, assim como é necessário perdoar a ira de um doente. Também se deve desculpar o comportamento inadequado dos ignorantes. Esta atitude é conhecida como misericórdia. Os ignorantes têm muitas concepções errôneas, tais como fé em Karma Kanda, inclinação ocasional a Jnana, adoração à deidade com motivos ocultos, fé em Yoga,
indiferença à associação de Vaishnavas puros, apego ao Varnashara e muitas outras coisas. Entretanto, quando esta concepção errônea forem dissipadas por boa associação, misericórdia e boas instruções, o Kanishta Adhikari poderá rapidamente tornar-se Madhyama Adhikari. Quando tais pessoas começam a adorar a deidade de Bhagavan, elas podem concluir que estabeleceram o fundamento de toda auspiciosidade. Quanto a isto, não há dúvida. Elas não pecam pelo defeito de aderirem às doutrinas falsas, motivo pelo qual têm alguma Shraddha verdadeira. Ao adorarem a deidade, não o fazem como os Mayavadis, os quais não têm o menor vestígio de Shraddha na deidade e ofendem os pés de lótus de Bhagavan. Isto é porque as palavras Shraddhaya e Rate, aquele que adora com fé, foram usadas no sloka do Srimad Bhagavatam 11.2.47, o qual descreve o Kanishta Bhakta. De acordo com a perspectiva filosófica situada no coração dos Mayavadis e dos proponentes de outras doutrinas similares, Bhagavan não tem forma e a deidade por eles adorada nada mais é que um ícone imaginário. Nessas circunstâncias, como podem eles ter alguma fé na deidade? Como resultado, há uma diferença significativa entre a adoração à deidade pelos Mayavadis e aquela feita até mesmo pelos mais neófitos dos Vaishnavas. Kanishta Adhikari e Vaishnava adoram a deidade com fé, sabedores de que Bhagavan possui forma e atributos pessoais. Segundo a crença dos Mayavadis, no entanto, Bhagavan não tem forma nem atributos, e por isso a deidade é imaginária e temporária. Em virtude de não serem culpáveis da ofensa da teoria Mayavada, os neófitos são aceitos como Prakrita Vaishnava, devoto materialista, muito embora não tenha nenhuma outra característica Vaishnava. O Vaishnavismo deles resume-se nisto. Em função desta única qualidade e pela misericórdia dos sadhus, eles com certeza experimentarão elevação gradual. É preciso que Madhyama Adhikari e Vaishnava sejam verdadeiramente misericordiosos para com essas pessoas. Se assim o fizerem, a adoração à deidade e o cantar de Harinama do Bhakta neófito progredirá rápido do estágio de abhasa para o estágio puramente transcendental. A quarta característica do Madhyama Vaishnava é a indiferença àqueles que são hostis. Neste contexto, é preciso definir hostilidade e descrever suas diferentes categorias. Dvesha, hostilidade, é uma atitude em particular que também é conhecida como Matsarata, inveja, sendo exatamente o contrário do amor. Ishvara é o único objeto de amor e Dvesha é a atitude diretamente oposta ao amor por ele. Há 5 categorias de Dvesha: ausência de fé em Ishvara, a crença segundo a qual Ishvara nada mais é que uma potência natural ocasionadora dos resultados de todas as ações, a crença pela qual Ishvara não tem uma forma em particular, a crença de que as divas não são eternamente subordinadas a Ishvara e a ausência de misericórdia. Indivíduos cujos corações estão contaminados por essas atitudes hostis carecem completamente de Shuddha Bhakti. Não têm sequer Prakrita Bhakti, a devoção rudimentar que é o portal para Shuddha Bhakti,
a qual é representada pela adoração à deidade do Bhakta neófito. As 5 categorias de animosidade costumam coexistir com o apego ao gozo material dos sentidos. Às vezes, a 3ª e a 4ª categoria de inimizade levam a uma forma tão extrema de ascetismo ou aversão ao mundo que acabam culminando na auto-aniquilação. É o que se vê nas vidas dos sannyasis Mayavada. Como devem comportar-se os Sudas Bhaktas em relação a essas pessoas hostis? É dever deles evitá-las. A palavra upeksha, indiferença, não quer sugerir que alguém deva abandonar todos os tratos sociais normais entre os seres humanos. Tampouco quer dizer que se deve deixar de aliviar a dificuldade ou a privação de uma pessoa hostil, caso esta caia em desgraça. Por atuarem no âmbito da sociedade, os Grihastras Vaishnavas mantêm muitos tipos de relacionamentos, por exemplo, com parentes por meio do matrimônio. Também se relacionam com outras pessoas em razão de atividades comerciais, da manutenção de propriedades e da criação de animais, bem como do esforço para mitigar o sofrimento e as doenças alheias e da posição como cidadãos dos estados. Estas diferentes relações sociais envolvem o vínculo com pessoas hostis, mas evitá-las não significa que se deve abandoná-las de uma vez por todas. Embora cada um seja obrigado a conduzir suas atividades rotineiras e interagir com pessoas que são indiferentes a Ishvara, não se deve aceitar a associação delas quando for tratar de assuntos espirituais. Alguns membros de nossa própria família poderão desenvolver uma índole maliciosa em consequência de suas atividades pecaminosas de vidas passadas. Devemos abandonar semelhantes pessoas? Certamente que não. É melhor lidar com elas sem apego quanto aos assuntos rotineiros, mas não buscar associação dela para tratar de assuntos espirituais. Esta é a forma pela qual devemos aplicar o Upeksha. A associação espiritual significa reunir-se com o objeto de fazer avanço espiritual, conversar sobre temas ligados à verdade eterna e prestar serviços e benefícios recíprocos que despertem sentimentos devocionais. Upeksha quer dizer evitar a associação de pessoas com as quais esses tipos de intercâmbio não sejam possíveis. Ao ouvir glorificação de Shuddha Bhakti ou instruções virtuosas relativas a Bhakti, uma pessoa hostil que tenha adotado opiniões discordantes ou inconsistentes retrucará de imediato com algum argumento fútil que não será benéfico nem para si nem para outros. Devemos evitar esses argumentos infrutíferos e interagir com tais pessoas somente na medida em que for necessário para os nossos tratos sociais rotineiros. Talvez alguém pense que as pessoas hostis devam ser excluídas no rol dos ignorantes e por isso conceder-lhes misericórdia. Mas se assim o fizer, ao invés de ajudá-la, só estará prejudicando a si mesmo. Devemos ser benevolentes, mas com cautela. Madhyamadikari Shuddha Bhaktas devem, sem dúvida, seguir estas 4 instruções. Se de alguma forma eles negligenciarem isto, eles serão culpados de comportamento impróprio, e assim eles falham em cumprir o dever para o qual
eles são qualificados. Isto é considerado um defeito sério, como é explicado no Srimad Bhagavatam 11.21.12. Estar solidamente estabelecido nos deveres que se está autorizado a cumprir é uma boa qualidade, enquanto que deixar de fazê-lo é uma falha. Boas qualidades e defeitos são apurados segundo este critério. Em outras palavras, boas qualidades e defeitos são determinados segundo a aptidão de cada um e não por algum outro critério. Como afirma o Shastra, o Madhyamadikari Shuddha Bhakta deve desenvolver prema por Krishna e amizade com seus bhaktas puros. Ele deve ter misericórdia dos ignorantes e evitar aqueles que são hostis. O grau de amizade cultivado pelo Madhyama Bhakta com outros bhaktas deve estar em harmonia com o grau do avanço destes em Bhakti. Seu grau de misericórdia para com os ignorantes dependerá do grau de sinceridade ou tolice dos mesmos. E dependendo do grau de inimizade dos hostis, na mesma medida ele os evitará. O Madhyama Bhakta considera todas essas coisas enquanto interagem com os demais no campo espiritual. Assuntos mundanos devem ser conduzidos com honestidade, mas isto deverá ser feito sempre levando-se em conta o benefício espiritual supremo. Naquele instante, um residente de Bharagati, chamado Nityananda Dasa, interrompeu Babaji Mahashaya, dizendo: "Como se comportam os Uttamas Bhaktas?" Ligeiramente surpreendido, Babaji Mahashaya disse: "Irmão, você fez uma pergunta a qual estou a ponto de responder. Deixe-me terminar o que tenho a dizer. Estou velho e minha memória está esvaecida. Se mudam de assunto tão abruptamente, esqueço-me do que ia dizer." Haridasa era um Babaji rigoroso, embora jamais via defeito em alguém. Reagia com presteza quando alguém se pronunciava de forma inadequada. Todos ficaram pasmos ao ouvirem suas palavras. Mais uma vez, ele prestou pranama a Nityananda Prabhu ao pé da figueira de Bengala e retomou a palavra. Babaji: quando a Bhakti do Madhyama Vaishnava evolui para além das etapas de sadhana e bhava, chegando ao nível de prema, ela fica altamente condensada. Neste momento, o Vaishnava torna-se Uttama Bhakta. O Srimad Bhagavatam 11.2.45 descreve os sintomas de um Uttama Vaishnava como se segue. Quem vê o seu próprio Bhagavad Bhava, humor estático de atração por Sri Krishna Chandra nos corações de todas as divas Sarvabhuteshu e vê todos os seres em Sri Krishna Chandra, é um Uttama Bhagavata. Na percepção de um Uttama Vaishnava, todos os seres vivos amam Sri Bhagavan com o mesmo sentimento individual de amor transcendente que ele próprio nutre por seu Ishtadeva. Ele também percebe que Sri Bhagavan sente uma atitude recíproca de amor para com todos os seres vivos. O Uttama Vaishnava não tem outra disposição além de amor transcendental. Outros humores surgem de quando em quando, dependendo de diferentes circunstâncias, mas são todos transformações daquele prema. Sukadeva Goswami, por exemplo, era um Uttama Bhagavata, mas usou as palavras Bhoja Panchula, a desgraça da dinastia Bhoja, para descrever Kansa. Apesar de parecer que estas palavras foram proferidas em tom de hostilidade contra Kansa, na verdade são uma manifestação de prema por Krishna.
O Bhakta passa a ser conhecido como Uttama Bhagavata quando Shuddha Prema se torna a sua própria vida. Nesta condição, já não se faz distinção alguma entre amor, amizade, misericórdia e indiferença, como no caso do Madhyama Adhikari. Seu comportamento, de uma maneira geral, é uma manifestação de prema, e os seus olhos não há diferença entre Kanishta, Madhyama e Uttama, tanto como deixa de haver diferença entre um Vaishnava e um não Vaishnava. Esta condição avançada é extremamente rara. Portanto, para sua reflexão, procure entender que um Kanishta Vaishnava não presta serviço aos Vaishnavas e um Uttama Vaishnava não faz distinção alguma entre Vaishnavas e não Vaishnavas, pois ele vê todas as divas como servas de Krishna. Isto significa que apenas os Madhyama Vaishnavas prestam respeito aos Vaishnavas e os servem. O Madhyama Vaishnava deve servir as 3 classes de Vaishnava: os que cantam Krishna Nama pelo menos uma vez, os que cantam Krishna Nama constantemente e aqueles que fazem com que Krishna Nama automaticamente dance em nossa língua pelo simples fato de vê-los. Um Vaishnava deve ser considerado Vaishnava, Vaishnava superior ou Vaishnava superlativo de acordo com seu grau de avanço. O Madhyama Bhakta deve servir aos Vaishnavas segundo o status dos mesmos. Apenas o Uttama Vaishnava concluirá ser impróprio categorizar um Vaishnava como Kanishta, Madhyama ou Uttama. Se o Madhyama Adhikari pensar desta maneira, ele se tornará um ofensor. As instruções de Sriman Mahaprabhu é que todos os Madhyamas Vaishnavas devem ser mais reverenciados do que os Vedas. Ele assinalou isto para os residentes de Kulina Grama. E o que são os Vedas ou Shruti? São as ordens de Parameshwara. Após dizer isto, Haridas Babaji fez silêncio por um instante. Naquele momento, Nityananda Das Babaji, de Bharagati, com as mãos postas, disse então bem manso: "Posso lhe fazer uma pergunta agora?" Haridas Babaji respondeu: "Como desejar." Babaji Mahashaya, a que categoria de Vaishnava você acha que eu pertenço? Sou Kanishta ou Madhyama Vaishnava? Com certeza não sou Uttama Vaishnava. Haridas Babaji Mahashaya sorriu ligeiramente e disse: "Irmão, acaso quem recebeu o nome Nityananda Dasa pode ser outra coisa além de um Uttama Vaishnava? Meu Nitai é muito misericordioso. Mesmo quando o espancam, ele retribuiu dando prema. É preciso dizer algo mais se a pessoa aceita o nome dele e se torna-se seu Dasa?" Nityananda Dasa: "Sinceramente, eu gostaria de conhecer minha posição verdadeira." Babaji: "Então, conte-me toda a sua história. Se Nitai me permitir falar, direi alguma coisa." Nityananda Dasa: "Nasci em família de classe inferior, num vilarejo às margens do rio Padmavati. Desde a infância, fui de índole muito simples e humilde, sempre me mantendo afastado de má associações. Casei-me ainda jovem, mas alguns dias após meu casamento, meus pais morreram e minha esposa e eu ficamos sós em casa. Como não tínhamos muitas posses, trabalhávamos todo dia em prol da nossa subsistência. Nossos dias transcorriam alegremente, porém, esta felicidade não durou muito. Passado algum tempo, minha esposa também abandonou o corpo. Estando separado dela, pensamentos de desapegos despertaram em minha mente. Perto do meu vilarejo, havia muitos Vaishnavas
que tinham renunciado à vida familiar. Eu pude perceber que o povo de Bharagati prestava-lhes imenso respeito. Eu desejava muito aquele respeito e, em virtude dos sentimentos temporários de desapego ocasionados pela morte de minha esposa, fui para Bharagati e aceitei as vestes de um mendicante Vaishnava. Entretanto, depois de alguns dias, minha mente tornou-se volúvel. Como ela estava tomada por maus pensamentos, parecia-me muito difícil controlá-la. Porém, por imensa fortuna, obtive a associação de um excelente Vaishnava, puro e simples. Hoje em dia, ele pratica bhajana em Vraja. Com uma imensa afeição, ele me deu sérios conselhos, manteve-me em sua associação e purificou minha mente. Hoje, minha mente já não está perturbada por pensamentos nocivos. Eu desenvolvi gosto por cantar Harinama 100.000 vezes por dia. Entendo não haver diferença entre Shri Hari e Shri Nama, sendo ambos plenamente espirituais. Observo o jejum de Ekadashi de acordo com o Shastra e ofereço água a Tulasi. Quando os Vaishnavas executam Kirtana, também junto-me a eles com atenção elevada. Bebo a água que lava os pés de Vaishnavas puros. Estudo os Bhakti Shastra todo o dia. Já não desejo comer alimentos saborosos ou vestir-me com esmero. Não tenho gosto por ouvir ou participar de conversas mundanas. Quando vejo os humores estáticos dos Vaishnavas, surge um desejo em minha mente de rolar no chão aos pés deles, o que faço às vezes, mas por desejo de prestígio. Agora, por favor, dê-me seu veredito. A que classe de Vaishnava pertenço e como devo me comportar? Olhando para Vaishnava Das Babaji com um sorriso, Haridas Babaji disse: diga-nos a que classe de Vaishnava pertence Nityananda Das. Vaishnava Das: pelo que ouvi, ele superou o estágio de Kanishta e passou ao estágio de Madhyama. Babaji: é o que eu sinto também. Nityananda Das: que maravilha! Hoje fiquei conhecendo minha posição verdadeira pelas bocas dos Vaishnavas. Por favor, conceda-me sua misericórdia para que gradualmente eu atinja o estágio de Uttama Vaishnava. Vaishnava Das: na ocasião em que você aceitou a mendicância, havia em seu coração o desejo de honra e prestígio. Por isso, você não estava realmente qualificado para ingressar na ordem renunciada, e sua aceitação da mendicância foi maculada com o vício de uma consideração superficial e desautorizada. Apesar disso, você conquistou auspiciosidade genuína pela misericórdia dos Vaishnavas. Nityananda Das: ainda hoje tenho algum desejo por honra. Acho que posso atrair os outros e ganhar tremendo respeito deles se sou visto chorando profusamente e manifestando emoções estáticas. Babaji: você precisa esforçar-se para abandonar esta tendência. Caso contrário, você corre o grave risco de ver sua Bhakti corroída e de ter de descer a plataforma de Kanishta novamente. Ainda que os 6 inimigos, a luxúria, a ira, a cobiça, a inveja, o orgulho e a ilusão, tenham desaparecido, o desejo por honra existe. Este desejo de fama, que é o inimigo mais pernicioso dos Vaishnavas, não concorda facilmente em deixar os sadhakas. Além do mais, uma única gota de emoção espiritual genuína é muito superior a uma demonstração falsa de emoção, Jaya Bhava Abhasa. Por favor, dê-me sua misericórdia, disse Nityananda Das, colocando em um gesto de reverência a poeira dos pés de lótus de Haridas Babaji.
sobre sua própria cabeça. Isto deixou Babaji incomodado, que se levantou bem rápido, abraçou Nityananda Dasa, sentou ao seu lado e deu-lhe uns tapinhas nas costas. Quão extraordinário é o efeito de se tocar um Vaishnava! De imediato começaram a jorrar lágrimas dos olhos de Nityananda Das. E Haridas Babaji tentou, mas não conseguiu conter suas próprias lágrimas. Manifestou-se uma atmosfera maravilhosa e lágrimas brotaram nos olhos de todos os Vaishnavas reunidos. Naquele momento, Nityananda Das aceitou Sri Haridasa como guru. Em seu coração e sua vida tornou-se bem-sucedida. Dentro de pouco tempo, ele conteve sua emoção e indagou: quais são as características principais e secundárias de um Kanishta Bhakta com relação a Bhakti? Babaji: as duas características principais do Kanishta Vaishnava são sua fé na forma eterna de Bhagavan e sua adoração à deidade. Suas características secundárias são as atividades devocionais por ele realizadas, tais como ouvir, cantar, lembrar e oferecer orações. Nityananda Das: não se pode ser um Vaishnava a menos que se tenha fé na forma eterna de Bhagavan e adore a deidade conforme as regulações do Shastra, e por isso posso entender bem porque estes são os dois sintomas principais. Entretanto, não consigo entender por que ouvir, cantar, lembrar e outras atividades afins são secundárias. Babaji: o Kanishta Vaishnava não está familiarizado com a natureza intrínseca de Shuddha Bhakti, cujas angas, processos, são ouvir, cantar e assim por diante. Consequentemente, seus atos de ouvir e cantar, ao invés de assumirem sua identidade principal, manifestam-se sobre uma forma gauna secundária. Além disso, tudo que surge dos três gunas, Sattva, Raja e Tama, é conhecido como gauna. Ao se tornarem nirguna, livres da influência dos modos materiais, estas atividades são angas de Shuddha Bhakti, e então atinge-se o estágio Madhyama. Nityananda Das: como se pode chamar o Kanishta Vaishnava de Bhakta se ele é contaminado com as falhas de karma e jnana, e seu coração está cheio de desejos por outras coisas além de Bhakti? Babaji: a pessoa se torna qualificada para Bhakti uma vez que tenha alcançado Shraddha, a qual é a raiz de Bhakti. A partir daí, não resta dúvida de que tal pessoa esteja situada no portal de Bhakti. A palavra Shraddha significa Vishwasa, fé. Quando o Kanishta Bhakta desperta sua fé na deidade divina, ele torna-se qualificado para Bhakti. Nityananda Das: quando ele obterá Bhakti, Babaji, o Kanishta Bhakti torna-se um Shuddha Bhakta no nível Madhyama, quando sua contaminação de karma e jnana for eliminada e ele não desejar nada além de Ananya Bhakti, Bhakti exclusiva. Nessa altura, ele entende que existe uma diferença entre servir os visitantes e servir os Bhaktas, despertando, deste modo, gosto por servir os Bhaktas, o que é favorável para Bhakti. Nityananda Das: Shuddha Bhakti aparece junto com o Sambandha Jnana, quando é despertado o conhecimento mediante o qual uma pessoa se torna elegível para Shuddha Bhakti. Babaji: Sambandha Jnana é Shuddha Bhakti verdadeiros, manifestam-se de forma simultânea quando o conhecimento contaminado pelas concepções mayavadas é dissipado.
Nityananda Das. Quanto tempo isso demora? Babaji. Quanto mais forte for a sukriti de atividades passadas de uma pessoa, mais cedo ela o alcançará. Nityananda Das. Qual é o primeiro resultado obtido em virtude de sukriti do passado? Babaji. Alcança-se sadhu sangha. Nityananda Das. E como se desdobra a progressão a partir de sadhu sangha? Babaji. O Srimad Bhagavatam 3.25.25 descreve a evolução sistemática de Bhakti em termos bem sucintos. Na associação de Sudha Bhaktas, o recitar e o conversar sobre minhas atividades gloriosas e passatempos são agradáveis tanto para o coração quanto para os ouvidos. Quem cultivar conhecimento desta maneira consolida-se no caminho da liberação e progressivamente alcança Shraddha, depois Bhava e finalmente Prema Bhakti. Nityananda Das. Como se alcança Sadhu Sangha? Babaji. Conforme já lhe disse, Sadhu Sangha é alcançada por meio de Sukriti, adquirida em nascimentos anteriores. Isto está explicado no Srimad Bhagavatam. Ó Achyuta, a diva tem divagado no ciclo de nascimentos e mortes desde tempos imemoriais. Quando se aproxima a época de sua libertação deste ciclo, ela obtém satsanga. A partir deste momento, apega-se firmemente a você, que é o controlador tanto do espírito quanto da matéria, e a meta suprema a serem alcançada pelos sadhus. Nityananda Das. Se é apenas por meio de sadhu sangha que um kanishta bhakta desperta sua inclinação para adorar a deidade, como se pode dizer então que ele não presta serviço algum aos sadhus? Babaji. Quando alguém, por boa fortuna, obtém sadhu sangha, desperta sua viswasa, fé na divindade da deidade. Não obstante, é preciso que a adoração à deidade seja acompanhada pelo serviço aos próprios sadhus. Até que o praticante desenvolva este tipo de fé, sua shraddha fica incompleta e ele permanece inapto para Ananya Bhakti. Nityananda Das. Quais são as etapas do progresso de um Kanishta Bhakta? Babaji. Suponha que um Kanishta Bhakta todo dia adore a forma da deidade de Bhagavan com fé, mas ainda não esteja livre das contaminações de karma, jnana e desejos irrelevantes. Por acaso, ao receber alguns visitantes que são bhaktas, ele lhes dá as boas-vindas e os serve, como faria com qualquer outro visitante. O Kanishta Bhakta observa as atividades e o comportamento dos bhaktas e tem a oportunidade de ouvir suas conversas sobre assuntos espirituais com base nos Shastras. Dessa maneira, passa a desenvolver um grande respeito pelo caráter dos bhaktas. Nessa altura, ele se conscientiza de seus próprios defeitos, começa a seguir o comportamento dos sadhus e a retificar seu próprio comportamento. Aos poucos, vão se esvaiando seus defeitos de karma e jnana, e à medida que seu coração se purifica, desvencilha-se cada vez mais dos desejos irrelevantes. Estuda os Shastras, ouvindo com regularidade narrações dos passatempos de Sri Bhagavan e as verdades fundamentais ontológicas sobre Sri Bhagavan. Seu Sambandha Jnana fica progressivamente mais sólido à medida que aceita a natureza transcendental de Sri Bhagavan. Sri Nama e os Angas de Bhaktas, tais como ouvir e cantar. Quando seu Sambandha Jnana fica completo, ele atinge a etapa de Madhyama Vaishnava. É nesta altura que começa realmente a vivenciar a associação dos Bhaktas. A partir de então, podendo perceber que os Bhaktas são imensamente superiores
aos visitantes comuns, passa a considerá-los como os gurus. Nityananda Das. Por que será que muitos kanistas bhaktas não progridem? Babaji. Se o kanista bhakta convive, sobretudo com pessoas hostis, sua condição imatura de qualificação para bhakti enfraquece bem depressa, e sua aptidão para karma e jnana é destacada. Em certos casos, a aptidão nem aumenta nem diminui, mas permanece exatamente a mesma. Nityananda Das. Quando isto acontece? Quando ele se associa igualmente com bhaktas e pessoas hostis. Nityananda Das. Em que circunstâncias ele pode assegurar o seu avanço? Babaji. Seu avanço é rápido quando sobressai o seu convívio com os bhaktas e se minimiza o seu contato com os hostis. Nityananda Das. Qual é a natureza da inclinação dos kanistas adhikari a atividades pecaminosas e piedosas? Babaji. No estágio preliminar, sua inclinação a atividades pecaminosas e piedosas será como a dos karmis e gyanis. Porém, à medida que avança em bhakti, estas propensões serão dissipadas e sua inclinação a satisfazer Bhagavan será proeminente. Nityananda Das. Querido mestre, já entendi a situação dos kanistas adhikari. Agora descreva, por favor, os sintomas principais do Madhyama Adhikari Bhaktas. Babaji. O Madhyama Bhakta tem Ananya Bhakti por Krishna. Sua amizade com os Bhaktas consiste em 4 atitudes. Ele considera os Bhaktas mais queridos que o seu próprio eu, Atma Buddhi. Ele nutre imenso sentido de posse por eles, Mamatha Buddhi. Ele considera os Bhaktas adoráveis, Idjaya Buddhi. E ele os considera como se fosse um lugar de peregrinação, Tirtha Buddhi. Além disso, o Madhyama Bhakta não só otorga misericórdia àqueles que ignoram a verdade espiritual, mas também evita os hostis. São estas características principais do Madhyama Bhakta. Quem desenvolve Sambandha Jnana e pratica Bhakti Sadhana, que é o meio Abhideya, alcança a meta de Prema Prayojana. Esta é a metodologia do Madhyama Bhakta. Como se costuma observar, quando Madhyama Bhaktas executam Harinama Kirtan e outras atividades afins na associação de Bhaktas, eles o fazem sem cometer ofensa alguma. Nityananda Das. Quais são os sintomas secundários do Madhyama Bhakta? Babaji. O sintoma secundário do Madhyama Bhakta é a maneira como ele leva a vida. Sua vida, além de ser inteiramente rendida à vontade de Krishna, é favorável a Bhakti. Nityananda Das. Ele poderá ainda cometer pecados ou ofensas? Babaji. Na fase inicial, poderá persistir certa tendência a cometer pecados ou ofensas que desaparecerão gradualmente. Quaisquer pecados ou ofensas ainda presentes no início do estádio Madhyama são como grãos de bico, prontos para serem moídos e transformados em polpa. Embora ainda vistos como pequenos, em poucos instantes serão triturados e deixarão de existir. Yukta Vairagya, renúncia apropriada, é a vida e alma do Madhyama Bhakta. Nityananda Das. O Madhyama Bhakta tem algum vestígio de karma, jnana ou desejos irrelevantes? Babaji. Nas fases iniciais, poderá persistir um ligeiro vestígio dessas coisas, mas por fim serão erradicadas. Qualquer vestígio de karma e jnana que perdure no princípio do estágio Madhyama
irão se manifestar ocasionalmente, mas aos poucos cairão no esquecimento. Nityananda Das. Semelhantes bhaktas chegam a nutrir o desejo de viver? Caso positivo, por quê? Babaji. Na verdade, eles não têm desejo de viver ou de morrer, nem de atingir a liberação. Eles desejam viver apenas para alcançar a consumação de seu bhajana. Nityananda Das. Mas por que não anseiam pela morte? Que felicidade pode advir se uma pessoa permanece neste corpo material grosseiro? Quando eles morrerem, não obterão suas formas e identidades espirituais pela misericórdia de Krishna? Babaji. Eles não têm desejos independentes. Todos os seus desejos dependem exclusivamente da vontade de Krishna, pois conforme lhes asseguro sua sólida convicção, tudo acontece pela vontade dele, e tudo quanto acontece é apenas em virtude de seu desejo. Por isso, não tem necessidade alguma de aspirar a algo independentemente. Nityananda Das. Já entendi os sintomas do Madhyama Adhikari. Agora, fale-me, por favor, sobre os sintomas secundários do Uttama Adhikari. Babaji. Seus sintomas secundários são suas atividades corpóreas, porém, nem estas podem de fato serem consideradas em separado como sintomas secundários, pois eles vivem intensamente sob o controle de Prema, que está além de toda influência dos modos materiais. Nityananda Das. Prabhu, o Shastra não estipula que os Kanishta Adhikaris renunciem à vida familiar, enquanto Madhyama Adhikaris poderão viver, quer como chefes de família, quer como renunciantes. É possível que alguns Uttama Adhikaris vivam como chefes de família? Babaji. Não se pode determinar o nível de qualificação levando em conta o status de chefe de família ou de renunciante. O único critério é o avanço de cada um em Bhakti. Não há de certo mal algum se um Uttama Adhikari Bhakta permanece chefe de família. Todos os Grihastas Bhaktas de Vraja eram Uttama Adhikaris. Muitos Grihastas Bhaktas de nosso Sri Chaitanya Mahaprabhu eram Uttama Adhikaris. Raya Ramananda é o exemplo máximo disso. Nityananda Das. Prabhu, se um Uttama Adhikari Bhakta é Grihasta e um Madhyama Adhikari Bhakta está na ordem renunciada, como eles devem comportar entre si? Babaji. A pessoa menos qualificada deve prestar Dandavat Pranam à pessoa mais qualificada. Isto está estipulado apenas para o benefício do Madhyama Adhikari, porque o Uttama Adhikari Bhakta não espera respeito de ninguém. Ele vê a presença de Bhagavan em todos os seres vivos. Nityananda Das. Devemos reunir muitos Vaishnavas e organizar festivais para distribuir Bhagavad Prasada? Babaji. Do ponto de vista espiritual, não há nenhuma objeção quando muitos Vaishnavas reúnem-se para celebrar alguma ocasião especial e um Madhyama Adhikari Grihasta Bhakta quer honrá-los e distribuir Bhagavad Prasada a eles. No entanto, não é bom fazer uma pomposa demonstração de serviço aos Vaishnavas, pois assim esta atividade ficará adulterada pelo modo da paixão. Deve-se distribuir prashada aos Vaishnavas reunidos com muito carinho e atenção. Este é o dever de todos. Se alguém desejar servir os Vaishnavas dessa maneira, deverá convidar apenas Vaishnavas puros. Nityananda Das. Surgiu em Bharagati uma nova casta de pessoas que se dizem descendentes de Vaishnavas. Chefes de família Kanishta Adhikaris convidam-na
e alimentam em nome de Vaishnava Seva. Como isto pode ser visto? Babaji. Acaso estes descendentes de Vaishnava adotaram Shuddha Bhakti? Nityananda Das. Não vejo Shuddha Bhakti em nenhum deles. Eles apenas se denominam Vaishnavas. Alguns deles usam kalpinas, tangas. Babaji. Não sei dizer por que este tipo de prática está em voga. Não deviam estar fazendo isso. Suponho que isto esteja acontecendo porque os canistas Vaishnavas não têm capacidade para reconhecer quem é Vaishnava de verdade. Nityananda Das. Os descendentes de Vaishnavas merecem algum respeito especial? Babaji. Honra se presta àqueles que são Vaishnavas de verdade. Se os descendentes de Vaishnavas forem Vaishnavas puros, deverão ser honrados na medida de seu avanço em Bhakti. Nityananda Das. E se o descendente de Vaishnava não passar de um homem mundano? Babaji. Então deverá ser considerado como um homem mundano e não como um Vaishnava. Não deverá ser honrado como Vaishnava. Devemos sempre nos lembrar das instruções dadas por Sriman Mahaprabhu Shikshastaka 3. Trinanapi sunichena tarorapi sahisnuna amanina manandena kirtanya sadahari. Deve-se cantar Shri Hari Nam em um estado de espírito humilde, julgando-se mais insignificante do que uma palha na rua e mais tolerante que uma árvore. Deve estar isento de todo sentido de falso prestígio e disposto a prestar todo respeito aos outros. Neste estado de espírito, pode-se cantar Shri Harinam constantemente. A pessoa deve estar livre do orgulho e prestar o devido respeito aos outros. Devemos demonstrar o respeito apropriado a um Vaishnava e àqueles que não são Vaishnavas. O respeito devido a todo ser humano. Quem não se mostra respeitoso com os demais não adquire a qualificação necessária para cantar Shri Nam. Nityananda Das. Como pode alguém livrar-se do orgulho? Babaji. Ninguém deve orgulhosamente pensar: sou um Brahmana, sou rico, sou um sábio erudito, sou um Vaishnava, ou levo uma vida familiar renunciada. As pessoas poderão até prestar respeito a alguém por este ter semelhantes qualidades, mas ninguém deve querer receber honra dos outros movidos por esse orgulho egoísta. Cada um deve sempre se julgar indigno, insignificante, desprovido e inferior a uma folha de grama. Nityananda Das. No meu entender, parece que ninguém pode ser um Vaishnava se não tiver humildade e compaixão. Babaji. Isto é uma grande verdade. Nityananda Das. Quer dizer então que Bhakti Devi depende de humildade e compaixão? Babaji. Não. Bhakti é completamente independente. Bhakti é a personificação da beleza e o ornamento supremo. Ela não depende de nenhuma outra boa qualidade. Humildade e compaixão, longe de serem qualidades separadas, estão incluídas em Bhakti. Sou servo de Krishna, sou desprovido, não tenho nada. Krishna é tudo para mim. A Bhakti expressa nestas atitudes e a própria humildade, Dainya. A ternura do coração experimentada com relação a Krishna é conhecida como Bhakti. Todas as demais divas são servas de Krishna e a ternura do coração voltada para elas é compaixão, Daya. Portanto, a compaixão está incluída em Bhakti. Kshama, perdão, é o bhava situado entre a humildade e a compaixão. Se eu próprio sou tão deplorável e insignificante, como posso impor castigo aos outros? Quando esta atitude combina-se à compaixão,
o perdão surge automaticamente. O perdão também está incluído em Bhakti. Krishna é Satya, real. O fato de as divas serem servas de Krishna também é real, assim como é o fato de o mundo material ser apenas uma estalagem para as divas. Isto significa que Bhakti também é real, uma vez que estas verdades baseiam-se no relacionamento de Krishna com as divas, o que é a própria Bhakti. Verdade, humildade, compaixão e perdão são 4 qualidades especiais incluídas em Bhakti. Nityananda Das. Como deve comportar-se um Vaishnava diante dos seguidores de outras religiões? Babaji. As instruções do Srimad Bhagavatam 1.2.26. Narayana Kalaha Santaha Bhajantihi Anasuyavaha. Aqueles que estão livres da propensão de difamar os outros e que são integralmente pacíficos, adora Sri Narayana e suas porções plenárias. Não há outro Dharma senão Vaishnava Dharma. Todos os demais Dharmas que são ou serão propagados no mundo são degraus nas escadas de Vaishnava Dharma, ou então distorções do mesmo. Aqueles Dharma que são degraus na direção de Bhakti devem ser respeitados na proporção de seu grau de pureza. Não devemos ter nenhuma maldade aos Dharmas que são distorções de Bhakti. Devemos, sim, focalizar nossa atenção exclusivamente no cultivo de nossas próprias verdades devocionais. Ninguém deve manter nenhuma hostilidade contra os seguidores de outras religiões. Quando chegar o momento oportuno, os seguidores de outros diversos Dharma irão tornar-se Vaishnavas facilmente. Quanto a isto, não há dúvida. Nityananda Das. É nosso dever pregar Vaishnava Dharma ou não? Babaji. Certamente que sim. Nosso Sri Chaitanya Mahaprabhu deu a todos a responsabilidade para difundir este Dharma. Dancem, cantem e realizem Sankirtana na associação dos Bhaktas. Vocês devem liberar todos, instruindo-os a cantar Shri Krishna Nam. Portanto, eu ordeno a todos a distribuir os frutos de prema, aonde quer que forem e a quem quer que encontrem. No entanto, é preciso lembrar que não se deve dar Shri Krishna Nama a pessoas desqualificadas. Deve-se primeiro dar a qualificação necessária. Somente então poderá dar-lhe Harinam. Além disso, estas declarações de Srimad Mahaprabhu não se aplicam quando é apropriada a indiferença, o peksha. Por exemplo, ao se lidar com pessoas hostis, tentar iluminar tais pessoas só apresentará obstáculos à pregação. Tendo ouvido as palavras ambrosíacas de Haridas Babaji Mahashaya, Nityananda Dasa rolou no chão aos seus pés com muito amor. O bosque reverberava com as altas exclamações de Shri Harinama dos Vaishnavas e todos prestaram Dandavat Pranam a Babaji Mahashaya. Encerrou-se o encontro do dia naquele bosque isolado e todos regressaram a seus respectivos lugares. Assim termina o 8º capítulo do Jaiva Dharma intitulado Nitya Dharma e Comportamento Vaishnava.